Olá, eu sou a Ligi e hoje eu vim contar pra vocês como que eu aprendi espanhol e me tornei fluente em 3 meses e vim dar algumas dicas também que me ajudaram nesse processo e que facilitaram um pouco a minha aprendizagem. Vamos lá? Lembrando que se você gostar desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui pra dar um apoio pra gente, se inscreve no canal e se você ainda não viu os nossos outros vídeos, eu vou deixar aqui em um lugar a tagzinha pra vocês irem olhar, tá bom? Bom, gente, eu quis trazer esse vídeo de uma forma mais contraída e rápida pra contar pra vocês que não precisa ser difícil, não precisa ser entediante o processo de aprender um idioma novo. Eu sempre gostei muito de conhecer novas culturas e conhecer outros idiomas. Então, quando eu era mais nova, eu tive a oportunidade de estudar inglês. Eu estudei inglês por 6 anos. Então, aí foram bons anos aí de dedicação ao idioma e à cultura. E eu achava na minha cabeça que eu não precisava aprender espanhol, porque a gente poderia se virar com o portunhol, que estava tudo bem, e poderíamos nos comunicar tranquilos. Mas passa que eu estava extremamente equivocada. E eu só vim me dar conta disso em 2019, que foi quando eu viajei para a Argentina. E aí, quando eu realmente tive que conversar com as pessoas, tive que estar em um país que só fala esse idioma, minha prova de fogo, eu falei, nossa, eu preciso aprender. Porque não é tão simples assim como parece que é. E eu já tinha tido contato com espanhol no colégio, mas assim, coisa simples. Coisa de hola, que tal? Me chamo Lidiane, essas coisas assim, sabe? Nunca me empenhei muito em conhecer esse idioma. E aí, quando eu cheguei na Argentina, veio o boom. Porque eu cheguei e as pessoas não falam, tipo, hola, que tal? Qual é tu nome? Não, as pessoas não falam assim, as pessoas falam muito rápido. E além de tudo, na Argentina, né, em Buenos Aires especificamente, eles têm um sotaque portenho. Então eles falam chiando. Então isso, além de falar rápido e ter o sotaque chiando, isso dificultou ainda mais o processo para entender o que eles estavam falando. Gente, pausa que eu tô com a minha ajudante aqui. E ela não para de fazer bagunça. Essa é a Laika. Fala oi, Laika. Bom, e aí depois eu conheci o Gabi. Eu conheci o Gabi num barzinho, então imagina, já tinham muitas influências externas que dificultaram ainda mais a nossa comunicação. Mas apesar de tudo, apesar de algumas linguagens de sinais ali, a gente conseguiu trocar contatos, enfim. Essa história vocês já conhecem, se vocês ainda não sabem como a gente se conheceu, vou deixar aqui no tag também pra vocês assistirem o nosso vídeo, tá? Quando eu voltei pro Brasil, que a gente começou a se falar por mensagem, esse foi o start para eu começar realmente a aprender o idioma. O primeiro de tudo foi a motivação de realmente querer conhecer o Gabi, querer conhecer um pouco da cultura dele e tudo mais, então isso me determinou mais para eu aprender o idioma, isso me motivou com toda certeza. Então a gente conversava muito por mensagem e nesse primeiro momento foi o momento que eu comecei a ganhar vocabulário. E essa é a minha dica número 1, ganhar vocabulário. Eu não sabia me comunicar em espanhol, então eu recorria sim muitas vezes ao tradutor. Cuidado que o tradutor, ele te ajuda com palavras, mas não necessariamente a traduzir contextos. Eu tinha uma breve noção, mais ou menos, do que eu queria dizer, mas às vezes eu não sabia as palavras corretas para dizer. Então eu comecei a usar o tradutor e nisso eu fui ganhando vocabulário. Quando eu não sabia, claro, o Gabi me ajudava, me corrigia e me ensinava. E essa foi a minha primeira etapa de aprendizagem, ganhar vocabulário. Depois de um tempo, fui começando a me sentir mais segura, e aí eu pedia pra ele me mandar áudio, e a gente também conversava por telefone, por vídeo, e enfim. Só que como eu disse, eles falam muito rápido, então eu falava, Gabi, despacito, por favor, porque senão eu não ia entender. Então eu comecei a praticar o meu ouvido, comecei a tentar entender como que era a sonoridade do idioma, como que eram as palavras pronunciadas, como que dizia aquela sílaba ou aquele conjunto de letras, enfim. E aí eu fui começando a aprender um pouco também da fonética do idioma. E isso ajudou muito para a compreensão como um todo. Então a minha segunda dica é: escute muito o idioma que você quer aprender. Porque você escutando, você vai começar a se familiarizar. A terceira etapa do processo, depois de eu já saber vocabulário, de já começar a acostumar o meu ouvido a escutar o idioma, a minha terceira etapa foi, então, tentar reproduzir o que eu estava escutando. Então, eu escutava o que o Gabi falava e eu tentava dizer também. Eu tentava me expressar com o que eu já sabia, com o que eu já tinha ali de repertório. Nesse momento foi que eu tive a maior dificuldade, porque às vezes você pensa de um jeito, mas na hora não sai. Mas esse é o momento que você não pode desistir, você tem que se manter firme e tem que continuar praticando, porque vai sair em algum momento, gente. Vai dar certo, eu prometo.
Na medida que você começa a praticar, que você começa a falar, as coisas começam a fluir de maneira muito natural. E sem você perceber, às vezes você tá falando já e você fala, nossa, eu não sabia que eu já sabia falar isso, sabe? Então a minha quarta dica é que você ganhe repertório. E como que você faz isso? Ouça música, leia livro, veja séries, filmes, o que seja, em espanhol ou no idioma que você quer aprender. Eu comecei a trazer o espanhol pra minha vida como um todo. Claro que naturalmente eu fiquei 1 ano namorando à distância com o Gabi, então naturalmente a gente se falava todos os dias, claro. E isso com certeza já foi um incentivo pra eu praticar o idioma todos os dias. Mas além disso, eu trouxe o espanhol pra minha rotina. Então, meu celular estava em espanhol, eu lia livros, eu via séries, eu via filmes, eu sempre escutei muita música em espanhol, eu ouvia muito reggaeton. Então, isso certamente me ajudou muito no meu processo, para eu ganhar repertório, para eu me familiarizar com a cultura. E isso ajuda muito a você entender porque às vezes eles falam dessa forma, porque eles têm certas expressões, porque eles têm algumas palavras específicas. E quando você começa a entender isso, o processo acaba ficando, além de mais divertido, ele acaba ficando mais leve também. Então não fica aquela coisa pesada e nem chata de aprender. Deixa o avião passar. O avião está passando. Gente, claro que nem sempre vocês vão ter algum nativo pra conversar ou pra te ajudar nisso necessariamente. Mas uma dica que eu dou é que quando eu tava aprendendo inglês, a minha professora sempre dizia pra você fazer monólogos na sua cabeça, simular situações na sua cabeça, porque dessa forma você iria começar a praticar aquilo. Com o espanhol não foi diferente. Além de eu praticar com o Gabi, com a família dele, enfim, eu comecei a trazer isso pra minha vida de uma maneira que tudo que eu fazia, eu tentava fazer aquilo em espanhol. Então, por exemplo, eu comecei a pensar nas situações do meu dia a dia em espanhol. Como eu resolveria aquilo em espanhol? Como eu chegaria pra comprar uma comida no McDonald's em espanhol, por exemplo? Então aí você vai começando a trazer isso pro seu dia a dia, você vai se adaptando à linguagem, enfim, às expressões que são essenciais aí para você conseguir criar uma base legal do idioma. Gente, dica importante, não basta você saber entender. Se você realmente quer falar e se tornar fluente no idioma, você tem que saber entender, você tem que saber reproduzir, se comunicar e escrever também. Apesar do espanhol às vezes parecer fácil, a pronúncia deles e a fonética é muito diferente dependendo de cada região. Por exemplo, a palavra rua em espanhol, no espanhol castelhano, eles dizem calle, calle. Na Argentina, eles pronunciam calle. Então, às vezes, a gente está tão acostumado com a nossa fonética do português que se você escuta calle, como você vai escrever essa palavra? Geralmente a gente vai colocar um CH, talvez, um X, não sei. Mas é importante a gente conhecer a fonética do idioma e entender também alguns sons que são muito específicos de cada região, para que a gente não se equivoque escrevendo coisas erradas. É a minha última dica, mas não menos importante. Não desista. Se você realmente quer aprender o idioma e você tem uma motivação, é muito importante que você continue e você fique firme. Em 1 mês, eu já entendia bem. Com 3 meses, eu já estava fluente, já conseguia escrever, falar, entender. E tudo já estava fluindo muito tranquilo. Até hoje eu continuo praticando, porque a nossa comunicação está constantemente se alterando, né? A gente está sempre trazendo coisas novas, referências novas, expressões novas. Então, é uma mudança aí constante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais conteúdos assim, comenta aqui embaixo o que vocês querem que a gente vai trazer para vocês. Se vocês quiserem saber também como está sendo o processo de adaptação do Gabi aqui no Brasil, como que tá sendo para ele aprender também o português, comenta aqui que a gente vai produzir conteúdos muito legais, tá bom? A Laika já tá com sono. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada e hasta luego!